Olá, bem-vindos ao Alfa Física, eu sou o Jajá e a gente vai começar hoje nossa primeira videoaula, onde nós vamos estar aqui fazendo vários vídeos aula de todo o conteúdo do ensino médio. Então nós estamos começando aqui da transição do nono ano para o primeiro ano ali do ensino médio, relembrando algumas coisas para vocês como notação científica e algarismos significativos. A notação científica é um instrumento que a gente usa para demonstrar números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Só que, para não escrever este número enorme, a gente escreve como 3 vezes 10, que é sempre a mesma base, sempre base 10. 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Entendeu? Por que elevado à quinta? Porque nós temos 3, 1, 2, 3, 4, 5 zeros depois do 3. Por isso é elevado a 5. Beleza? Vamos lembrar aqui algumas propriedades de notação científica. Quando nós temos uma base elevada a um expoente vezes outra base elevada a outro expoente diferente, a elevado a p vezes a elevado a q. Esse a e p podem ser quaisquer números. Quando nós temos essa multiplicação aqui com expoentes diferentes, nós vamos ter a elevado a p mais q. Por exemplo, vamos supor que nós temos 4 elevado a 6 vezes 4 elevado a 4. O resultado disso aqui vai ser 4 elevado a 10. Beleza? A elevado a p vezes a elevado a q é igual a elevado a p mais q. 6 mais 4, 10. Tranquilo? Vamos partir para o próximo exemplo agora. A elevado a menos p. Quando nós temos uma base elevada a um expoente negativo, significa que ele é abaixo de zero. Cara, que loucura. É um número muito pequeno. Abaixo de zero não, é um número muito pequeno, certo? Então, quando nós temos a elevado a menos p, uma base elevada a um número negativo, nós temos essa propriedade. 1 sobre a elevado a p. Por exemplo, vamos supor que nós temos aqui 9 elevado a menos 7. O resultado disso aqui, com a propriedade, vai ficar 1 sobre 9 elevado a 7. Beleza? A elevado a menos p é igual a 1 sobre a elevado a p. Show? Agora, essa daqui, quando nós temos aqui uma potência, entre parênteses, elevado a outra potência. A elevado a p elevado a q. Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa que aqui, só que aqui era soma, aqui vai ser multiplicação. Nós vamos pegar essa base e vamos multiplicar os expoentes. A elevado a p vezes q. Só isso. Por exemplo, nós temos aqui 3 elevado ao cubo, que está elevado ao quadrado. O resultado disso vai ser 3 vezes 2, 6. Então vai ser 3 a sexta. Tranquilo? Pronto. Então, ela serve para mostrar quão precisa é a nossa medição. Por exemplo, nós temos aqui 0,00700. Nós temos 3 dígitos significativos aqui, que são o 7, o 0 e o 0. Os zeros à esquerda, como está aqui em vermelho, eles não contam, tá? Eles não entram. No exemplo 2 aqui, nós temos 0,052. Nós só temos 2 dígitos significativos aqui, que é o 5 e o 2. Por quê? 0 à esquerda não conta. O básico de algarismos significativos que a gente precisa saber é isso aqui. Eu vou estar deixando na descrição aí alguma playlist ou algum PDF que aprofunde mais nesses dois assuntos aqui, beleza? Agora a gente vai partir para o próximo conteúdo, que é o que mesmo? É SI, né? Exatamente. SI, beleza, o professor aqui tem as
A few moments later. Bom, agora a gente vai falar do Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. Para que ele serve? Ele serve para a gente identificar com o que a gente está lidando. Por exemplo, comprimento, massa, temperatura, tempo, energia e corrente elétrica. Aqui a gente vai ver os símbolos e as representações desses respectivos aqui. Por exemplo, comprimento, vamos, sei lá, imagina uma questão que fala, considere uma barra de comprimento tal. A representação de comprimento é L. O símbolo é M, em metros. Beleza? Massa. O símbolo de massa é em quilogramas, mas a representação de massa é em M. Lembra daquela princípio fundamental da dinâmica? Força é igual a massa vezes aceleração. A representação de massa é M, beleza? Temperatura, símbolo K, por quê? Lembra a escala termométrica? Kelvin, símbolo de temperatura K. Representação é o θ, beleza? Que é aquela letrinha romana ou grega, não lembro bem. Representação de temperatura θ, símbolo K de Kelvin. Tempo, o símbolo é S, de segundo, beleza? E a representação é T. Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ficou parecendo um 7 aqui, mas é um T. V igual a V0 mais AT. Representação T. Símbolo S. Sempre que ele fala de tempo, ele está falando em segundos e a representação é T. Ele pode pedir em hora? Pode, mas você vai ter que transformar. Geralmente em segundos, beleza? Energia, como diria o nosso professor Judes, é em joule. Bom, o símbolo é J, de Joule, beleza? E a representação também é J, de Joule. Corrente elétrica. O símbolo é A, de ampere, mas a representação é I. Mais um exemplo de uma equação aqui que nós usamos. Tensão elétrica. Tensão é igual a resistências vezes corrente elétrica. Representação é I. O símbolo A, de ampere. Beleza? Agora a gente vai partir para um conteúdo chamado grandezas escalares e vetoriais. Agora a gente vai falar de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Primeiro, o que são grandezas escalares? Elas são definidas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. Por exemplo, velocidade é uma grandeza escalar. Por quê? Ela é uma grandeza tanto escalar quanto vetorial. Eu vou explicar por quê. A velocidade, como que ela se expressa? Você diz, um carro está a tantos quilômetros por hora ou metros por segundo. Não depende tanto da orientação, que é o que eu vou explicar aqui em grandezas vetoriais. Velocidade, portanto, símbolo V. E aqui, lembre-se, grandezas escalares, elas sempre vão ter um valor numérico. Velocidade, aceleração, tempo, trabalho, distância, frequência, tudo sempre vai ser expressado em um valor numérico, beleza? Aqui a gente tem os símbolos. Velocidade V, aceleração A, até aqui intuitivo, tempo T, trabalho W, beleza? Símbolo de trabalho é W. Distância D, frequência F, período, tem um Tzão assim mesmo, desse jeito aqui, e a potência P. Lembrando de novo, grandezas escalares definidas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. Velocidade, metros por segundo. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Tempo, segundo. Trabalho, joule. Distância, pode ser em metros. A frequência, em hertz. O período, ele é dado em tempo também de segundo. E a potência pode ser... Tem vários tipos de potência. Potência elétrica, potência... Enfim, grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, elas já são diferentes das grandezas escalares. Por quê? Porque elas possuem módulo, valor numérico, direção e sentido. Por exemplo,
Cadê o pincel? Deixa eu pegar o pincel aqui. Vamos imaginar que no ensino médio não é tão trabalhado tanto os 3 eixos. Mas vamos aqui, ó. Eu não sou muito bom em desenho não, mas é o que dá para fazer. Aqui estão os 3 eixos. Na faculdade a gente trabalha com isso aqui. Com Y, X e Z. X, Y, Z. Nós temos aqui os 3 eixos. Nas grandezas vetoriais, elas possuem um módulo, um valor numérico, direção e sentido, beleza? Ou seja, deslocamento. Essa setinha em cima significa que é uma grandeza vetorial. Por quê? O deslocamento, ele não é só um valor. Ele tem que deslocar para algum lado, para algum sentido. A velocidade também, você pode ir para frente, para trás. A aceleração, ela pode ser positiva, pode ser negativa no caso da frenagem. E a força, ela também tem uma direção e um sentido. Você pode estar puxando assim, 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 entendeu? Então aqui as grandezas vetoriais, elas possuem módulo, valor numérico, direção e sentido. Ou seja, trabalha nos 3 eixos. Beleza? Agora a gente vai introduzir na cinemática e vamos finalizar com uma questão para exemplificar bem o conteúdo que foi dado até aqui. Foi? Voltamos. Então, agora a gente vai introduzir. A gente vai introduzir não, foi certo. A gente vai começar a falar de cinemática. A cinemática é um ramo da física que estuda o movimento dos corpos sem se importar com as causas. Só estuda o movimento. Por exemplo, peguei esse pincel aqui, joguei para lá. A cinemática vai estudar isso aqui, não importa a força que eu usei para jogar esse pincel, só vai estudar o movimento. O que vai adotar as causas é a dinâmica que a gente vai ver lá pra frente, beleza? Isso aqui é café, tá? Caso o pessoal do canal esteja vendo aí. Bom, movimento retilíneo uniforme, como o próprio nome diz, é um movimento que acontece em linha reta. A velocidade dele é constante e isso é muito importante frisar. Movimento retilíneo uniforme, mais conhecido como MRU, a velocidade é constante, ele acontece em linha reta, não tem aceleração, por isso que ele é chamado de uniforme. Beleza? Não tem aceleração, velocidade constante e a força resultante é nula também. Quais são as equações que você mais vai usar para resolver questões de movimento retilíneo uniforme? Você vai usar a função horária da posição, que é, como no ensino médio é conhecido como sorvete. S, que é o espaço, é igual a S0, que é o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Beleza? Sorvete. S é igual a S0 mais VT. Tranquilo? Velocidade média. A velocidade média é muito simples. O que a gente vai fazer? Delta S sobre delta T. O que é delta S? É o intervalo de espaço. Espaço final menos espaço inicial. Delta S sobre delta T. Tempo final menos tempo inicial. Velocidade média é dada em metros por segundo. Como que é o gráfico no MRU? O gráfico ele fica mais ou menos assim. Eu vou colocar na tela para vocês verem, mas ele fica mais ou menos assim. Ele é uma linha reta paralela ao eixo do tempo. Por quê? Porque não tem aceleração alguma. Entendeu? Velocidade é constante. Velocidade é sempre constante no MR1U. Sempre constante. Não existe aceleração aqui. Beleza? Agora a gente vai resolver um exercício para mostrar como é que isso aqui tudo funciona. Vamos lá. Um veículo move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante de 54 km por hora. Assinale a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após um intervalo de 5 minutos. E aí nós temos as alternativas aqui. A, 5 km, B, 2 km, C, 1,5 km, D, 3 km e E, 18 km. Bom, então vamos lá resolver essa questão que a gente acabou de ler. O que a gente tem que fazer assim que a gente bater o olho em uma questão? Eu vou tentar colocar ela em algum lugar do quadro aqui, porque escrever vai ficar muito chato.
Você tem que anotar todos os dados que a questão te dá. Se bater o olho na questão, qualquer dado que ela te der, você anota. Ela te deu o dado do veículo 1, 36 km por hora, te deu a velocidade do veículo 2, 54 km por hora, e te deu o intervalo de tempo, 5 minutos. O que você faz com isso? Você vai usar a equação da velocidade média, só que está em quilômetros por hora. Velocidade média é metros por segundo. Então a gente vai dividir por 3,6 para achar a velocidade em metros por segundo. Do veículo 1, 10 metros por segundo. Do veículo 2, 15 metros por segundo. E o tempo ele está em minuto, ele tem que ser em segundos. Então a gente vai transformar para segundos. Feito isso, ele quer o quê? O deslocamento de tempo, de espaço entre os dois. Aí o que a gente vai fazer? Equação da velocidade média, ΔS sobre ΔT, e aí a gente vai usar para os dois veículos. Veículo 1, velocidade média do veículo 1. Nós estamos 10, que é a velocidade média dele, é igual a ΔS, que nós não sabemos, sobre o tempo, que é 300 segundos. Multiplicando aqui, a gente tem um ΔS de 3.000 metros, 3 quilômetros. Veículo 2, a velocidade média do veículo 2, 15 metros por segundo, é igual a ΔS sobre 300. Multiplicando aqui, nós temos 4.500 metros, 4,5 quilômetros. Para saber o ΔS entre os dois, nós vamos pegar o deslocamento do veículo 2 menos o deslocamento do veículo 1. Ou seja, 4.500 metros menos 3.000 metros fica 1.500 metros. Ou seja, 1,5 quilômetros, alternativa C. É isso aí. Muito bem, galera. Valeu por ter assistido até aqui. Eu vou tentar deixar na descrição um aplicativo para vocês baixarem esses vídeos e mandar para quem não tem acesso à internet Wi-Fi, beleza? Compartilha com quem tem. Eu vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo para vocês baixarem e mandarem naquele aplicativo verdinho lá que geralmente não consome dados móveis. É isso, obrigado. Deixa o joinha aí, se inscreva no canal